A gente está hoje aqui para comentar a parte de filosofia que caiu lá na prova do Enem hoje. Bom, com relação à prova de filosofia, duas mudanças assim a gente consegue perceber claramente com relação à prova do ano passado e as anteriores. Primeiro, com relação ao número de questões. No ano passado, na prova do Enem, caíram apenas 2 questões de filosofia. E nessa, esse número subiu para 6. Outra é com relação às áreas que o exame cobrou. No ano passado, cobrava-se ética e política, majoritariamente. E esse ano caíram 3 questões de epistemologia, teoria do conhecimento, 2 de política e 1 só de ética. Bom, com relação à complexidade das questões, em geral foram, como vem sendo uma tendência do Enem, questões de interpretação de texto e de nível baixo. Só que, com relação aos exames anteriores, em que os fragmentos de texto que apareciam nas questões eram, às vezes, assuntos muito genéricos e não fragmentos de texto de um filósofo propriamente, nessa prova isso também mudou. O que caiu foram fragmentos de texto de filósofos. Então, caiu lá o Kant, Montesquieu, Maquiavel, etc. Então, eram questões, apesar de serem questões de interpretação de texto, se o aluno conhecesse, ainda que de forma geral, um pouquinho desses filósofos, isso poderia trazer mais segurança para ele na hora de escolher a alternativa correta. Só queria fazer uma observação com relação à questão de número 31, que foi a questão sobre Maquiavel, a última da prova de filosofia. Nessa questão sobre Maquiavel, que ele tratava da questão do acaso, né, da questão da fortuna, a alternativa C, que a gente entendeu ser correta, que falava de uma razão autônoma, essa ideia de razão autônoma não é propriamente o foco da filosofia do Maquiavel. Então, ele está muito mais preocupado em articular esses conceitos, o conceito de virtude de um lado, que é a capacidade do governante de articular as forças sociais e driblar, saber jogar e tirar melhor proveito das circunstâncias históricas, que seria driblar a fortuna, driblar o acaso. Esse seria o foco do texto lá do Príncipe do Maquiavel, e não tanto essa ideia de valorização da razão autônoma como poderia dar a entender a alternativa C. Bom, de modo geral, então, continua sendo uma prova de interpretação de texto, uma prova fácil. Espero que vocês tenham ido bem e até uma próxima. Até mais.